Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos de Ciências de Dados. Meu nome é Pedro Vera Guimarães e hoje nós vamos falar sobre esparsabilidade e compressibilidade, ou Sparse and Compressed Sensing, que equivale ao capítulo 3 do nosso livro-texto. Tá? Então, antes de começar, eu queria começar a aula com uma indagação para vocês. Quero que vocês peguem, olhem pela janela mais próxima e me digam: vai chover hoje? Bom, provavelmente vocês usaram como critério utilizar se tem sol ou se tem nuvens lá fora, né? Ou se tem raios, né? Se por acaso, quando vocês olharam para a janela e assistiram esse vídeo, tinha sol, provavelmente vocês disseram, não vai chover hoje. E provavelmente se vocês olharam e estava uma cara de tempestade já se aproximando, vocês vão dizer, sim, provavelmente vai chover hoje, né? E como que a gente sabe que vai chover hoje ou não vai chover hoje, né? O nosso cérebro, ele tem a memória aqui de centenas de situações em que a gente vivenciou chuva ou não, né? Mas apenas olhando para duas situações, né, bem pontuais, né, a gente consegue saber se vai chover ou não, né? Nosso cérebro já está acostumado, já está de certa forma treinado num ambiente de centenas de observações que a gente já fez ao longo da vida, milhares de observações que a gente já fez ao longo da vida, a gente consegue definir uma boa ideia se vai chover ou não. Claro que existem situações mais duvidosas, situações onde, por exemplo, pode estar nublado, ou pode estar, ou pode não estar chovendo, ou pode estar nublado e não estar chovendo, né? Então, claro que existem situações que a gente não tem tanta certeza se vai chover ou se não vai chover, tá? Mas, em geral, né, a gente observando com base em critérios que a gente já tem pré-definido, a gente consegue, então, definir com uma boa razoabilidade se existe probabilidade de chuva ou não. Tá? Então, a nossa mente, né, ela está acostumada a trabalhar com dados naturais. E, em geral, a gente pode assumir que dados naturais, eles são, sim, esparsos e compreensíveis. Tá? Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Tá? Então, a nossa discussão hoje sobre esparsidade e compressibilidade envolverá necessariamente um campo crítico importante de otimalização estatística, como o nosso cérebro faz praticamente automaticamente. A esparsidade é uma perspectiva útil para promover modelos parcimônicos que evitam overfitting e permanecem interpretáveis por mais que possuam um número mínimo de termos necessários para implicar os dados, como por exemplo, simplesmente olhar para fora e ver, opa, está nublado, vai chover, ou não, está ensolarado, não vai chover. Então, isso está relacionado com a Navalny-Jokian, que afirma que a percepção mais simples geralmente é a percepção correta. A otimização esparsa também é útil para adicionar robustez em relação a outliers, dados ausentes, que geralmente distorcem resultados em regressão por mínimos metros quadrados, como a gente utiliza então em regressões por SVD. Então, imagina que a gente tem uma matriz densa com muitos pontos, né? E a ideia é que a gente possa representar essa matriz densas com muitos pontos por meio de uma matriz esparsa, onde nem todos os pontos são considerados, mas mesmo assim a gente consegue ter uma boa usabilidade para encontrar então a informação que a gente precisa, né? Assim como o nosso cérebro, né, as redes neurais, que são um assunto do nosso próximo bimestre, por exemplo, né, vão utilizar, de certa forma, algumas informações, fazer séries de conexões a ponto de encontrar um resultado que seja aceito para a gente. Né? Então, o tópico deste capítulo, tá, ele está intimamente relacionado à álgebra biliar e à aleatoriedade, tá, que já foi discutido um pouco na sessão de SVD. Tá? E isso também vai ser utilizado nos capítulos
métodos subsequentes, tá? A regressão esparsa, por exemplo, a gente vai ver muito mais a fundo ela no próximo semestre, no capítulo 4, tá? E ela também será usada no próximo ano, né, quando a gente abrir a disciplina, a nossas próximas disciplinas, principalmente quando a gente estiver trabalhando no capítulo da seção 7.3, tá? Que são para a identificação de modelos de sistemas dinâmicos, não lineares e interpretáveis, parcimônicos a partir dos dados. Tá? Mas o que é esparsidade, então? Tá? Matematicamente falando, a gente pode definir esparsidade como um vetor, aqui no caso uma matriz, tá? Essa matriz X, tá? E essa matriz a gente pode escrever, mesmo que ela seja uma imagem bidimensional, a gente pode escrever ela, né? Se, por exemplo, como a gente fez na aula passada, né? A gente escreveu X dois pontos, né? E analisou o comprimento dessa matriz, né? Então, por exemplo, para a imagem que a gente analisou na semana passada, a gente estava trabalhando em torno de 9 milhões de pontos, né? Quando a gente analisou todos os pontos que estavam atuando nessa imagem, tá? Então, se a gente escrever ela na forma de um vetor, tá? Então, a gente tem aqui um vetor, por exemplo, se fosse uma imagem com 9 milhões de pontos, tá? A gente pode escrever ele, como a gente fez na aula passada, por exemplo, utilizando uma DFFT, tá? Ou uma wavelet, né? Wavelet, né? Vamos deixar aqui DFT por enquanto, né? A gente pode utilizar esses métodos, tá? E escrever, então, multiplicando aqui por um vetor, e que a gente vai chamar de um vetor esparso, S, tá? E a gente consegue, então, reescrever em que S aqui, no caso, por exemplo, se aqui tinha 9 milhões de pontos, S também vai ter 9 milhões de pontos, tá? A diferença, a principal diferença aqui é que esses vetores S, tá? Ele é um vetor esparso, ou seja, ele tem uma base não esparsa, que é composta por números, mas a maior parte dele é composto por valores igual a zero. E foi o que a gente fez na aula passada, né? A gente utilizou apenas os valores diferentes ou acima de um threshold, né, que a gente definiu na aula passada, para definir, então, para conseguir justamente analisar, né, e fazer essa compressibilidade das imagens utilizando DFFT, wavelets, né, e foram as duas metodologias que a gente já utilizou. Tá? Tá? Então, sendo esse um vetor, né, um vetor, por exemplo, uma imagem, então x aqui é o meu dado, que seria, por exemplo, uma imagem ou 60 anos de dados climáticos, um vetor bem grande, né, no espaço. Tá? E o meu psi aqui seria então a transformada que a gente utilizou para essa base, por exemplo, DFFT, Wavelets, né, ou Taylor, utilizando SVD, que a gente vai ver logo em seguida o que acontece. Tá? E aqui eu tenho então o meu vetor esparso, onde a maior parte dele tem valores iguais a zeros e ele tem apenas uma base que nos interessa, e a partir dessa base então a gente consegue reconstruir utilizando essa base, né, e a transformada que a gente, de base que a gente escolheu, a gente consegue então representar a minha imagem, reconstruir a minha imagem X a partir dessa base. Tá? E essa base aqui ela precisa ser informada, tá? E bem conhecida, tá? Então, por exemplo, sempre que vocês têm, né, a principal diferença entre JPEG, JPG, PNG, né, é o tipo de base que vai estar sendo utilizado para fazer essas transformações, né? Então, vocês vão precisar conhecer essas transformações que vocês vão estar utilizando, e aí vocês não podem ficar mudando elas toda hora, porque uma vez que vocês definiram x em função dessa transformada, vocês vão precisar manter essa transformada para conseguir fazer esse processo para que ele seja reversível sempre, tá? E a gente pode então também aplicar, né, essa mesma função aqui utilizando a base de Taylor. Tá? Onde a base de Taylor aqui, no caso, eu tenho x igual, a gente viu o SVD, né? Poderia escrever em termos de u vezes a minha função vezes v. Tá? E
Então, aqui no caso, esse U aqui poderia ser a minha base, se a gente estivesse utilizando o SVD, que seria uma base, então, muito menor, né? Muito menor ali para representar os meus dados. Então, eu consigo ter uma compressão extremamente grande, porque eu já tenho U aqui como base, que é uma do meu SVD, que já representa só os valores mais significativos, né? E tem também o meu vetor esparso aqui, né? Que eu escrevi A, né? Que seria só a representação dos valores não nulos desse valor esparso, ou acima de um threshold que a gente definiu, para representar esses dados. Então, imagine que aqui é como se a gente estivesse aplicando dois métodos de compressão simultaneamente, tá? E isso daí a gente consegue, então, ter uma compressibilidade muito grande dos dados com que a gente está trabalhando. Tá? Aqui esse exemplo, eu não vou fazer esse exemplo com você de compressibilidade, porque é só para relembrar, na verdade, a gente fez isso na aula passada, ficou como tarefa para vocês também. Tá? Então a gente tem uma imagem, né? Essa imagem a gente consegue aplicar aqui a transformada de Fourier. Utilizando essa transformada de Fourier, então a gente tem os coeficientes de Fourier e a gente vai pegar aqueles valores que estão acima de um determinado threshold. Tá? E aí, se a gente, por exemplo, manter só 5% dessa imagem, a gente vai ter aqui onde todos esses pontos pretos vão ser igual a zero, tá? E a partir só desses 5% desses pontos, então a gente pode aplicar uma transformada de Fourier inversa e descomprimir a imagem. Tá? A gente fez esse exemplo na semana passada, tá? Na nossa última aula, então não vou revisar ele, não vou fazer ele aqui com vocês, tá? Mas aqui seria o código, né? Onde a gente tem aqui, né, o código para ler imagem, tá? Transformar ela apenas para escalas de cinza, para ela ficar melhor, né? Para visualização dessa imagem, tá? E aqui a gente tem o FFT em duas dimensões, que foi o que a gente viu na aula passada, tá? Então aqui a gente consegue então pegar os coeficientes, né, da transformada inversa. O meu B aqui short, né? Então fazer um short dos valores absolutos do meu B da minha transformada de Fourier, desses coeficientes aqui. Eu vou manter apenas os valores que estão aqui dessa transformadas que estão acima de 0,05, tá? Então eu vou manter apenas, né, 5% dos dados, tá? E o ABS dele vai, e vou pegar os valores, o índice dele vai ser dos valores apenas que estão acima desse threshold. E aí aqui a gente tem então o valor de B comprimido, vai ser o valor disso aqui vezes esses índices, onde a maior parte desses índices, então 95% desses índices vão ser igual a zero. Ou seja, a gente está tendo apenas 5% desses pontos de toda essa imagem que vão ser diferentes de zero. Tá? E para voltar para essa imagem original, a partir apenas de 5% desses dados que nós mantivemos, a gente consegue também, como a gente conhece a base da transformada inversa de Fourier, a gente consegue aplicar essa base de transformada e voltar para a imagem com muito poucas perdas do sinal. Tá? Esse é o princípio básico da compressibilidade, que foi mais ou menos os exemplos que a gente utilizou quando a gente utilizou na aula passada. Por que a gente pode dizer que esses dados são comprimíveis, né? Mesmo que a gente esteja utilizando uma imagem simples, por exemplo, uma imagem preto e branco com 20 pixels, 20 por 20 pixels, né? Ainda existem de 0 a 256, 2 na 4.000 imagens distintas que a gente pode formar a partir da combinação linear dessas imagens, tá? O que é um número muito maior do que o universo conhecido, tá? Então, se a gente subir para o universo, né, onde a gente tem muitos megapixels, né, existe esse universo muito grande de imagens, de espaços de pixels, de combinações desses pixels, para que isso possa formar uma imagem, tá? Então, imagine que se a gente sorteasse apenas aleatoriamente, né, qualquer valor, entre esses 20 por 20 pixels, né, que seria uma imagem bem pequena, né, e a gente esperasse que ela criasse uma imagem, por exemplo, uma imagem que a gente conhece naturalmente, tá? A probabilidade que isso acontecesse é muito pouca, tá?
a probabilidade que a maior parte das imagens fosse apenas ruídos, né, e não imagens bem formadas e da forma que a gente conhece, tá? Então a gente pode gerar imagens aleatórias, né, mas é muito pouca probabilidade que a gente encontre uma imagem que condiza exatamente com o que a gente viu, o que a gente vivenciou na nossa vida, tá? De coisas que são fisicamente reconhecíveis. E essa é a base principal da esparsidade e da compressibilidade, tá? Imagens, né, naturais, elas vão ser extremamente raras, então, na vastidão do espaço das imagens, tá? Como a gente ilustrou naquela figura anterior. Tá? Como muitas imagens são destituídas, destruturadas ou aleatória, a maioria das menções usadas para codificar as imagens é necessária apenas uma dessas imagens aleatórias. Essas dimensões são redundantes se tudo o que nos interessa é codificar imagens naturais. Uma implicação importante é que a imagem com as quais nós nos preocupamos, ou seja, imagens naturais, elas são altamente comprimidas. Se a gente encontrar uma base de transformado adequada em que as dimensões redundantes sejam facilmente identificadas. Tá? Então a gente viu, né, na aula passada, inclusive olhando para o cachorro, mas nessa imagem também a gente pode ver, tá claro, essa imagem está desfocada propositalmente, mas se a gente aplicasse uma transformada de Fourier, a gente ia ter resultados muito parecidos, né? Porque a gente consegue, ou uma wavelet também, né? Porque a gente tem aqui esses padrões bem distintos de gramas, onde a gente tem aqui as gramas, né? E a gente tem esse padrão se propagando ao longo de toda a imagem. E é como se, né, a gente tivesse, toda vez que a gente aplica a transformada de Fourier, a gente tivesse, então, perdendo algumas dessas informações, como as informações que estão aqui do fundo, tá? E a gente estivesse pegando, né, as informações que são mais relevantes para a gente nessa região aqui, mais acerca das proximidades da imagem, tá? Então, deixar como leitura complementar para vocês aqui, tá? Para vocês olharem o livro e lerem o capítulo 3.1, que é uma discussão um pouco mais filosófica sobre esparsidade e compressibilidade, tá? E o vídeo do Steve Burton, que são sempre muito bons para vocês continuarem, certo? Então tá, muito obrigado pela essa aula. Nós continuamos então esse conteúdo no nosso próximo vídeo.